Olá, eu sou Eutímio Carvalho e queria mais uma vez agradecer a todos por assistir nossos vídeos publicados todos os dias. Aproveite e se inscreva no nosso canal, fortalecendo ainda mais nossa presença aqui na plataforma diariamente. Você acredita em sereias? Não, pois você vai conhecer o relato de uma pessoa que diz ter vivido momentos aterrorizantes ao avistar essa criatura numa noite de pescaria. E ainda você vai conferir mais um relato de gelar a alma neste vídeo. Meu nome é Bruno, tenho 48 anos de idade. Desses, 32 sendo pescador, pois aos meus 16 anos deixei a escola e fui trabalhar com meu pai, que tem ainda alguns barcos de pesca aqui no sul do Espírito Santo. Naquele tempo, meu pai tinha apenas um barco, e além de nós dois, o seu Francisco e seu Bernardo, no qual a gente chamava de seu Belo, pescava com a gente. O meu pai pescava de segunda a sexta, pois ele sempre falava que o homem que não tinha um tempo para o descanso é como correr atrás do vento. Pode chegar perto, mas nunca alcança nada. Mas para quem pensa que os perigos do mar são só as tempestades de tubarões, se enganam. Falo isso por experiência própria, pois por 3 vezes vi uma criatura que a mitologia descreve e que algumas pessoas acham que é só uma lenda. A primeira vez foi a que deu mais medo e quase custou a minha vida. No ano de 90, eu estava aprendendo a pescar em uma noite por volta das 7 horas. Eu, meu pai, seu Belo e seu Francisco embarcamos e fomos para a nossa pesca. Aquela era uma noite comum, como tantas outras. Lá pelas 10 horas da noite, eu estava na proa, enquanto os outros 3 estavam na popa, e percebi que eles conversavam de maneira agitada e com um certo nervosismo. Naquele momento eu pensei que fosse algum problema na embarcação, por isso me aproximei e perguntei para o meu pai se estava tudo bem. Senti que tinha algo de errado, mas ele falou que estava tudo certo. Por isso, eu voltei para a popa e fiquei lá, olhando o mar. Passado alguns minutos, comecei a ouvir um som agudo, como se fosse a voz de uma pessoa do sexo feminino. Só que o som estava vindo de dentro da água. Eu fui tentar descobrir que som era aquele. E foi naquela hora que eu não podia acreditar no que meus olhos estavam enxergando. Eu fechei bem os olhos, depois abri. Quando olhei novamente, tive a certeza que uma mulher estava parada e olhando para mim. Aos poucos, foi me dando uma tonteira. Depois acordei todo molhado. Acordei depois com meu pai e os dois me balançando e chamando meu nome. Quando recuperei a consciência, eles agradeceram a Deus, mas eu não fazia ideia do que tinha acontecido comigo. Quando me levantei, descobri que a gente estava perto da costa e só então dei conta que se passaram muitas horas. Perguntei ao meu pai o que tinha acontecido. Ele me disse que ouviram um tombo na água. Quando foram olhar, eu estava afundando. Na mesma hora, seu Francisco mergulhou e me trouxe de volta, mas eu desmaiei. Aquela história era bem estranha, mas eu não me lembrava de nada. Assim que a gente chegou em terra, eu fui para casa e meu pai, seu Francisco e seu Belo foram vender o pescado. Assim que cheguei, fui tomar um banho, mas meu corpo estava dolorido. Percebi alguns arranhões e uma mancha arroxeada no meu pescoço, como se alguém ou alguma coisa estivesse me estrangulado. Fui dormir e horas depois acordei. Meu pai e minha mãe estavam na cozinha conversando. Fui lá e questionei o que realmente tinha acontecido, pois sentia que meu pai não queria me falar. Depois de muita insistência, ele me contou o que aconteceu. Meu pai me disse que mais cedo, seu Francisco tinha visto uma criatura que parecia metade gente, metade peixe, nadando em volta do barco. Por isso, eles já iam levantar a âncora e recolher as redes. Quando eles estavam fazendo isso, ouviram um barulho. Quando olharam para a água, eu estava no mar com a criatura. No mesmo instante, seu Francisco pulou na água e me resgatou. Porém, eu já tinha afundado e bebido água.
Eu acreditei em cada palavra que meu pai me disse, pois as marcas do meu corpo indicavam que alguma criatura tinha me atacado. Mesmo assim, eu não desisti da profissão e continuei pescando com eles. Por um bom tempo, aquela criatura não foi vista por nós. Mas lá pelos anos de 93, meu pai precisou viajar e fiquei uma semana em Cariacica. Ele estava com alguns problemas de saúde e foi fazer uns exames e iniciar o tratamento. Mesmo sem o meu pai, naquela semana, trabalhou eu, seu Francisco, seu Belo, e parecia que seria uma semana tranquila. Porém, na sexta-feira, por volta da meia-noite, a embarcação estava ancorada. Seu Belo tinha descido para descansar. Eu e seu Francisco ficamos conversando um pouco. Foi então que, para nossa surpresa, começamos a ouvir uns barulhos que lembravam a voz de uma mulher, porém com uma linguagem totalmente desconhecida. A gente se levantou e foi olhar. Então vimos uma criatura nadando ao lado da embarcação. Como a noite era de lua, deu para ver que a pele era bem branca, quase azulada. Tinha cabelos longos, braços compridos e rosto que parecia de uma pessoa. Seu Francisco se benzeu. Essa foi a única reação dele, enquanto eu fiquei parado, admirando aquilo na água. A criatura parecia interagir com a gente, pois ela mergulhava e depois colocava parte do corpo para fora, emitia sons. Isso durou mais de 10 minutos. Depois, a criatura mergulhou e não mais voltou à superfície. Seu Bela acordou e nos perguntou o que aconteceu. A gente falou o que tinha visto e ele acreditou. Mas como era mais velho que a gente, ele disse que deixasse para lá e fosse cuidar do nosso serviço. Recolhemos as redes e subimos a âncora e, por coincidência, aquela foi a melhor pescaria que fizemos em anos. Não sei de onde saiu tanto peixe e o melhor, dessa vez ela não me atacou. Voltamos para a terra com mais essa história. Porém, não falamos com as outras pessoas, a não ser as pessoas mais chegadas. O tempo passou. Anos depois, me casei e formei minha família. Comprei meu barco e continuei sendo pescador. Porém, sem ver ou ouvir falar que alguém tinha avistado algo parecido com o que a gente viu naquela noite. No ano de 2004, eu tirei alguns dias de férias e fui passar em uma pousada alguns momentos de tranquilidade com a minha família. Nós ficamos em um local aqui mesmo no Espírito Santo, com uma praia bonita, quase deserta. Apenas alguns hóspedes desfrutavam do lugar. No final da tarde de uma sexta-feira, só tinha a minha família e a de um outro amigo na praia. O sol estava se pondo. Então, a minha filha mais velha, que na época tinha uns 8 anos, se afastou um pouco e ficou próximo a umas pedras. Ela foi com a filha do meu amigo. Eu só escutei o grito. Quando olhei, ela estava acenando para que a gente fosse lá. Levantei e fui correndo. Quando cheguei, mal podia acreditar, pois ali, perto das pedras, estava uma criatura semelhante que tinha visto anos atrás. À luz do dia, consegui ver melhor. Ela tinha realmente uma pele bem branca, olhos grandes. O rosto era um pouco achatado e alongado, nos braços com mãos e entre os dedos um tipo de película. Aquela coisa era bem diferente das sereias que são contadas. Nada lembrava uma mulher linda da cintura para cima. Mesmo assim, era uma criatura formidável. Depois ela mergulhou e desapareceu. Desde então, eu fico horas na proa da embarcação, tentando ver novamente. Porém, nunca mais avistei aquela criatura ou alguma da mesma espécie, pois os mares são muito maiores que a terra. E acredito que muita coisa ainda está em oculto, aguardando o momento certo de se revelar. Relato 2. Me chamo Elton, sou de BH, mas hoje moro em Presidente Bernardes, interior do estado. Certa vez, meu avô me contou essa história, vivida por um conhecido dele com o nome de Dário Corrêa. Na minha cidade existe um atalho, hoje inativado, conhecido por Alto do Pio. Era muito usado no passado por moradores das zonas rurais para chegarem até a cidade. E como todo atalho pelo meio do mato, era extremamente assombrado. Esse conhecido do meu avô, o Dário, como todo jovem morador da roça,
nas suas idas até a cidade, usava muito esse atalho. Muitas vezes tarde da noite, fora de hora, após os bailes e forrós que tinham na cidade. E foi numa dessas que ele se deparou com aquela coisa horrível. Segundo o meu avô, o Dário contou que retornava do forró da cidade. Já passava das 2 horas da manhã. Quando estava passando pelo Alto do Pio, bem no meio, havia uma tronqueira dividida por 2 cercas separando terras. Quando passava, começou a sentir uma estranha sensação de medo. Logo começou a ver barulhos estranhos, como de uma voz falando línguas estranhas. Ao olhar para o lado, bem no meio da tronqueira, tinha uma mulher de uns 3 metros de altura, cor de pele esbranquecida, cabelos jogados sobre o rosto e com o vestido branco rasgado nas pernas. Seus olhos eram brancos sem pupilas. Ela veio em sua direção flutuando, se aproximando do seu rosto, se encurvou, encostando o seu rosto gelado ao rosto de Dário, e falava um linguajar de outro mundo. Foi caminhando lado a lado com ele, e ele, quase sem condições por causa do medo, teve que se manter firme para poder sair dali o mais rápido possível. Mas aquela mulher monstruosa o acompanhava, até que na descida da saída, onde ainda se avistava a cruz da igreja da cidade, aquela mulher deu um berro quebrando o mato adentro. Saiu disparada. A única coisa que Dário conseguiu fazer era agradecer a Deus e correu por mais uns 5 quilômetros até a sua casa. Ele partiu com a certeza de que não andaria mais fora da hora, principalmente naquele lugar. Um forte abraço e te encontro aqui no nosso próximo vídeo.